Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do nosso Colégio Santa Maria e hoje nós iremos falar a respeito da escola literária do realismo. Bom, nós já falamos sobre o barroco, o arcadismo, o romantismo e agora nós entramos nesta nova escola literária que é a escola do realismo. Vocês vão perceber que o realismo é completamente diferente de todas as escolas literárias que nós estudamos até aqui. Tá? O conteúdo é bem fácil de entender, é bem simples. O próprio nome já dá uma ideia daquilo que essa escola significa. Nós estamos falando de realismo, então já dá para perceber que tem alguma coisa a ver com realidade, não é mesmo? E aí na tela nós já temos uma imagem que foi pintada na época do realismo, que mostra as mulheres trabalhando, né, trabalhando no campo, algo que nós não iríamos ver nem no romantismo, nem no arcadismo, em lugar nenhum. Por quê? Porque a mulher, nessas escolas anteriores, ela era vista como um ser angelical, celestial, divino, um ser perfeito. E aqui nós já vemos, nós já podemos notar que as mulheres no realismo, elas são retratadas como elas realmente são. Ou seja, a maioria das mulheres trabalhava dessa maneira. Então o realismo vai procurar mostrar a realidade da vida das pessoas. As mulheres aí que não têm aquela fisionomia, como as burguesas que nós estávamos vendo no romantismo, que ficavam ali sentadas lendo seus livros. Aqui nós estamos vendo que mal nós conseguimos ver o rosto dessas mulheres que estão trabalhando no campo. É um rosto sofrido, cansado, né? Roupas já bastante sujas por causa do trabalho, diferente também das burguesas que estavam com seus vestidos longos e bonitos e limpinhos, sentadas nas suas poltronas. Então, já deu para você ter uma ideia o que o realismo vai procurar mostrar na literatura. Certo? Então, ó, lembrando, nós estamos falando de literatura. Literatura são as histórias que foram escritas, as histórias contadas, as poesias. Então, é sempre bom a gente lembrar. De um lado, nós temos o mundo real, o mundo que nós vivemos aqui, e de outro lado, nós temos o mundo da literatura. Muitas vezes o mundo da literatura acompanha também as mudanças do mundo real, mas nós não podemos confundir as duas coisas. Uma coisa é o mundo real, outra coisa é a literatura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender por que nasceu a literatura realista. Vamos passar para o próximo slide agora. Então, olha só, nós tínhamos o barroco e depois fomos para o arcadismo. Então o arcadismo tentou demonstrar que o barroco estava errado. Depois veio o romantismo, né? Aí a gente tem o barroco que falava de fé, o arcadismo que falava do campo, temos o romantismo e então passamos para o realismo, essas três novas escolas literárias que nós vamos estudar daqui para frente, realismo, naturalismo e parnasianismo. Agora a pergunta que a gente faz é: o que fez com que as pessoas mudassem de uma literatura romântica para uma literatura realista? Onde é que está a resposta para essa pergunta? Veja, no romantismo tudo era muito perfeito, bonitinho, todo mundo se dava bem. Não é verdade? Como nós já estudamos no romantismo, era tudo muito bonito. E aquele mundo idealizado em que a mulher era perfeita, o herói era perfeito, o homem fazia de tudo para ficar com a mulher, e etc, etc. Agora, o que fez então acontecer essa mudança? Ó, vamos sair dessa coisa bonitinha e vamos mostrar a realidade. Então, olha como é que era aqui no romantismo, né? A mulher, a Índia ali contemplando a natureza, o Corcunda de Notre Dame. É claro, a gente tinha o ultra-romantismo também, tínhamos aí a Bela e a Fera, e aqui a gente tem também essa última figura que nos faz lembrar do sentimentalismo à flor da pele. Lembra como que era no romantismo? Aquele sentimento, toda vez que eu penso no sentimento exagerado, aquela coisa assim, o pessoal chorando, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça, porque as músicas são todas assim, chorosas, né? São todas aqui sofrência, como o povo gosta de dizer. Então, assim, esse quadro mostra o que era o romantismo. Uma coisa bonitinha, florida, um mundo encantado, um mundo das emoções, né? E aí, olha só, olha essa imagem
de uma mulher do realismo. Olha a diferença da mulher burguesa. Completamente diferente, não é mesmo? Uma mulher aí cansada, você pode ver que essa mulher deve ser bem mais nova do que ela aparenta ser, uma mulher que trabalha no campo. Então o realismo ele vai procurar mostrar a realidade da vida. Então nas histórias literárias do realismo, nós vamos ver as pessoas como elas realmente são e não como elas deveriam ser, né? Ou seja, pessoas idealizadas. Não, são as pessoas, então os personagens das histórias vão ser pessoas normais, pessoas que têm atitudes muitas vezes erradas, que fazem besteira muitas vezes sem querer, como nós. Ou seja, são as pessoas como elas realmente são, como nós também somos. E aí vem a mulher e diz, ó, agora chega de frescura, a gente não quer mais ficar falando daquela coisa do romantismo, agora é o mundo real, certo? A mulher agora não é mais idealizada, ela é como ela é de verdade. Então vamos entender por que houve essa mudança de uma coisa bonitinha para uma coisa realista. Olha só, vamos olhar então para a realidade do mundo naquela época. Estava se vivendo o quê? A Revolução Industrial. Então, naquele momento, o homem ele sai da vida do campo e ele vai trabalhar nas grandes indústrias. Então, vocês têm aí uma imagem da época que mostra, por exemplo, as mulheres trabalhando nas indústrias, as crianças, olha só, quanta criança trabalhando, era muito comum. Mas isso era o quê? Era uma oportunidade das pessoas melhorarem de vida. Então, muita gente olha às vezes com preconceito a Revolução Industrial, mas na verdade, a Revolução Industrial foi um grande salto para a humanidade, porque o homem ele passou então a produzir muito mais coisas, a tecnologia começou então a se desenvolver, tanto que hoje a gente vive a tecnologia 4.0, como a gente já aprendeu. Então, mas tudo começou aí, a grande revolução, e as pessoas começaram a ver em tudo isso uma oportunidade de melhorarem de vida. Elas levavam as crianças para trabalhar também, porque se tinha mais alguém trabalhando em casa, significava que eles iam ter mais dinheiro. Então o mundo começou a prosperar mais a partir daí. Agora, claro, uma observação. A coisa estava começando, então as pessoas não tinham muita noção de direitos trabalhistas, essas coisas não existiam ainda, porque a coisa estava começando. Então, é claro, muitas vezes havia um exagero na carga horária de trabalho, às vezes as pessoas ficavam, sei lá, 16 horas trabalhando, 14 horas trabalhando, então era muita coisa mesmo. Alguns falam, porque aqueles donos das indústrias exploravam as pessoas, mas na verdade é porque você não tinha ainda aquela noção, né, como hoje a gente tem. E depois, obviamente, de muita luta dos trabalhadores aí, das indústrias e tudo mais, as pessoas começaram a ter os seus direitos, o que foi muito bom também, certo? Então, assim, a gente tem que olhar dos dois lados. Foi uma evolução. Então, o mundo estava pegando fogo, o mundo estava fervilhando ali e não dava mais, então, enquanto o mundo está se desenvolvendo desta maneira, com grandes descobertas tecnológicas, com a Revolução Industrial em alta, não dava mais para ficar preso àquelas historinhas antigas, aquelas historinhas românticas da burguesia, sabe? Da menininha com o menininho. Então eles falaram, não, agora a gente precisa criar uma literatura que vá mostrar o mundo como ele realmente é. As pessoas precisam se identificar na literatura. Então, quando as pessoas forem ler as obras literárias do realismo, elas precisam enxergar as suas próprias vidas. Então era preciso mudar radicalmente esse tipo de literatura. Deu para entender o motivo, então? E aí, nós vamos ter de um lado a literatura romântica, que já está aí passando, já está ficando velha, não é? E uma nova literatura, a literatura realista, que vai mostrar o mundo como ele realmente é. E aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, de um homem trabalhador daquela época, lá do Rio de Janeiro, homem que passava pelas ruas consertando as coisas, consertando panelas e tal. Então, é uma das imagens que vai nos mostrar o mundo real. E nas histórias literárias do realismo, a gente vai ver esse tipo de pessoa, esse tipo de personagem, por exemplo. Vai ser o personagem lá da vila, o homem que trabalha vendendo coisa, consertando coisa, a mulher que sofre para cuidar dos filhos, para criar os filhos, aquela mulher que foi abandonada pelo marido muitas vezes, as histórias de traição. Então a gente vai ver o mundo real.
as fraquezas dos seres humanos. Olha só, o que mostrava então a literatura realista? Ó, o objetivo era analisar a realidade, compreender a realidade, criticar a realidade, transformar a realidade. Então, olha só, primeiro um dos objetivos da literatura era: vamos analisar este mundo que nós vivemos. Então, a gente vai criar histórias com personagens fictícios, mas personagens que se parecem com o mundo real. Para quê? Para a gente tentar, a partir disso, explicar o ser humano, tentar entender a realidade para que ela seja transformada. Aí vai mostrar a dureza do cotidiano das pessoas. Vamos ter situações assim que jamais apareceriam numa obra literária bonitinha como o romantismo. Vamos ter, por exemplo, o caso de adultério. Inclusive, a primeira obra realista, ela vai mostrar uma situação de adultério, a primeira obra realista. Uma coisa que não tinha na literatura. Outra coisa, vai mostrar a falsidade das pessoas, o egoísmo das pessoas, as fraquezas humanas, certo? Então, olha só, aí você tem uma lista de coisas que demonstram como que era a literatura realista. Ela mostrava a realidade, certo? Então, há só uma observação. Novamente, a gente precisa separar duas coisas. No mundo real, sempre existiu tudo isso aí. Mas no mundo da literatura, ou seja, das histórias, essas coisas não apareciam. Então agora elas começam a aparecer. Deu para entender? Senão alguém vai dizer assim: ah, professor, mas adultério sempre existiu. Adultério sempre teve. Sim, no mundo real sempre teve. Mas nas histórias, na literatura, não. Entendeu a diferença? E aí, o homem, ele passa de um olhar para si mesmo, certo? Lembra como é que era no romantismo? O eu. Então tem um homem olhando para o próprio umbigo e ele passa a olhar para o mundo real, para o mundo como ele verdadeiramente é. Aí tem uma imagem, então, do mundo real. Ele vai passar a olhar como que as pessoas se comportam, como que o ser humano se comporta em sociedade, quais são os pensamentos, os pensamentos do ser humano, por que ele toma essa atitude ou aquela atitude, certo? E aí a gente vai ter neste momento, uma divisão entre subjetivismo e realismo. O que é o subjetivismo que a gente viu na aula de romantismo? O subjetivismo é a maneira, o ponto de vista do autor de enxergar as coisas. Por exemplo, o que você acha a respeito da vida? O que você acha que é a vida? Então aí cada um vai ter uma opinião, cada um vai falar aquilo que acha, aquilo que sente, isso é subjetivo. Agora, o realismo, o que é? É aquilo como a coisa realmente é. Por exemplo, imaginem, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Imaginem, vamos ver, vamos voltar aqui para eu te dar um exemplo. Tá vendo esse bonequinho que está olhando para o próprio umbigo? Então, olha só, eu vou perguntar para você assim primeiro. O que você está vendo? Aí, bom, objetivamente, ou seja, o objetivo é igual ao real, né? Objetivamente falando é igual a realmente falando. O que a gente está vendo? Nós estamos vendo um desenho de um homem que usa sapato, que tem uma mão, né? Tem uma mão com 5 dedos aí. Ele está curvado, olhando para o seu próprio umbigo, tem o nariz preto, cabelo preto, olho preto, rosto branco. Isso é o que todo mundo está vendo. Então isso é o objetivo. Eu digo aquilo que eu estou vendo. A literatura realista faz isso. Ela olha e diz o que ela está vendo. Agora, o subjetivo, o que é? Eu perguntaria para você assim: o que você acha deste personagem aí? Aí você pode dizer assim, aí já é o teu ponto de vista, que não é a realidade, mas é a tua forma de enxergar. Você vai dizer assim: ah, eu acho que ele é meio feio, esse cara. Ah, ele é feio demais, ele é muito torto, ele não deve ser muito legal. Isso é o seu ponto de vista. Porque outra pessoa pode dizer assim: ah, eu achei mal bonitinho esse desenho, eu achei mal barato esse jeito que ele está desenhado aí. Percebeu? Então o subjetivo é o que eu acho. O realismo ou o objetivismo é o que eu estou vendo realmente. E isso é o que a literatura realista vai fazer, dizer o que ela está vendo. Tá? Olha lá, realismo: mostrar a verdade para mudá-la, mudar o comportamento humano e mostrar pessoas comuns. Também descrever detalhadamente as pessoas. A primeira obra realista, pessoal, que vai aparecer então é essa obra chamada Madame Bovary, que é
foi lançada em 1857 na França. É a primeira história da literatura realista. E ela conta a história de uma mulher que se casou com um homem e ela comete, então, adultério. Ela vai achar ali que aquele relacionamento com aquele cara meio devagar e ela vai começar a ter relacionamentos extraconjugais. Então, olha só, a primeira obra realista já mostra uma mulher que lá no romantismo era perfeita, agora uma mulher que comete, ela é quem faz tudo para atrair o marido. Então aí a mulher já é mostrada totalmente diferente do que a literatura romântica mostrava. Já não é mais perfeita, agora ela tem defeitos, agora ela atrai o marido, comete adultério. Percebe a diferença? Então aqui tem um resumo que você pode ler depois. Você dá um pause aí e lê esse resumo da história da Madame Bovary. E a gente tem também um outro tipo de personagem que aparece aí nas histórias realistas, que é o herói problemático. Olha só, veja bem, quando a gente fala herói, nós estamos falando de quê? Não de um super-herói, como o Chapolin Colorado, por exemplo. Nós estamos falando de um herói que é, na realidade, um ser humano normal. Só que herói é aquela pessoa que tem virtudes heróicas. É uma pessoa que, ela, por exemplo, imagine uma mãe que deixa de comer para poder alimentar os filhos. Ela é uma heroína, não é verdade? Ou seja, é uma mulher que tem virtudes, tem comportamentos heróicos. Então, não significa que é o herói do jeito que a gente pensa das histórias em quadrinhos, tá? E no realismo a gente vai ter o quê? O herói problemático. Porque lá no romantismo nós tínhamos o herói perfeito, lembra? Ele não tinha defeito nenhum. Agora, no realismo, vai mostrar o ser humano que, mesmo tendo atitudes heróicas, é um ser humano falho, cheio de fraqueza, cheio de defeitos. Então, isso que é o herói problemático que o realismo vai mostrar. E aí é claro que eu trouxe para brincar só a figura do Chapolin Colorado, né? Por quê? Porque olha só que herói que ele era, né? Ele era baixinho, não era forte fisicamente, tinha barriga, usava uma roupa ridícula, usava uma cueca em cima da calça, tinha antenas infantilizadas, era atrapalhado, tinha medo dos inimigos, encolhia, saía correndo, né? Então vinha lá o bandido, ele saía correndo de medo, ele se escondia, ele errava as frases, então todo herói tem lá a sua frase de efeito, né? O Chapolin, quando ia falar a frase, invertia, errava tudo, não sabia nem falar uma frase direito. Ele fingia que era corajoso, né? Ah, agora eu vou lá enfrentar o bandido, mas quando o bandido chegava, ele corria. Ele adiava os enfrentamentos, né? Então o pessoal, vai lá, Chapolin, vai lá. Ele, eu vou, né? Mas ficava ali enrolando, né? Então, na realidade, pessoal, esse herói que eu trouxe aqui, o Chapolin, é um exagero, claro, né? Foi exatamente o cara que criou o Chapolin, né? Ele fez exatamente para tirar um sarro, para brincar. Mas no realismo, que herói é esse? Herói problemático. É uma pessoa que tem virtudes heróicas, que faz coisas realmente heróicas, né? Mas que tem os seus defeitos, que também tem as suas falhas. Então a pessoa lá na história, ela faz um monte de coisa boa, mas ela tem lá as suas manias, as suas loucuras, certo? E eu acho que isso representa também um pouco de cada um de nós, não é mesmo? Pessoal, hoje nós vamos parar por aqui nessa aula sobre o realismo. A gente ainda vai ter mais aulas sobre esse mesmo tema, mas eu espero que você tenha entendido. Então, vamos lá. Resumindo, por que mudou do romantismo para o realismo? Mudou porque o mundo estava evoluindo, o mundo estava mudando, estava sendo transformado. Estávamos vivendo a Revolução Industrial. Não dava mais para ficar olhando para aquelas historinhas lá, né, de todo mundo perfeito. Aquilo lá já era ultrapassado. Era preciso criar histórias em que as pessoas aparecessem, os personagens aparecessem como pessoas normais, como o mundo realmente é. Daí o nome realismo. Tá bom? Se você quiser ver mais alguma coisa sobre esse tema, pesquise na internet. E se você não entendeu perfeitamente aquilo que eu ensinei, volte o vídeo, volte quantas vezes forem necessárias para que você entenda bem esse conteúdo. Tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na nossa aula e a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos para você e até lá!